A gente chegou a, sei lá, 80, acho que vendedores lá usando o Pipedrive, de diferentes fases, diferentes conexões. E a graça é isso, conectava com todos os outros processos, né? Então, o Pipefy, né? Isso, daí dentro do Pipefy, isso, exatamente. A gente migrou do Pipedrive pro Pipefy como principalmente a parte CRM. A gente chegou daí no nível de ter pessoas que só cuidavam dessas configurações do Pipedrive. Pipefy. Pipefy, é muito pipe. É muito pipe. Pô, tinha que fazer um rebrand, né, velho? Tem 200 marcas falando pipe e alguma coisa. Pior que tem mesmo, né? Olha só, eu aqui acabei de invadir o seu podcast, mas passando para avisar aqui para você que tá nos ouvindo ou o pessoal que tá nos vendo aqui no YouTube. Então, a partir desse ano, o Growth Conference vai ser realizado pela V4 e para você, ouvinte do Roy Hunters, a gente tem uma belíssima oportunidade para você. Você pode garantir o seu ingresso pro Growth Conference com 10% de desconto. Você vai ter na descrição um link ou, caso você queira, vai no Instagram do Roy Hunters e lá na bio você vai ter o link para garantir o seu ingresso com 10% de desconto. Esse evento aí a gente vai ter o Sean Ellis, pessoal da V4 aqui fazendo ali alguns conteúdos para você. Vai ter mais um monte de gente. O evento vai acontecer aqui em São Paulo, no SP Expo, no dia 23 e 24 de agosto de 2023, para você que está ouvindo. E um aviso aqui que é bem importante, o primeiro lote já tá aberto enquanto você está ouvindo esse episódio. Então vai lá no Instagram agora do Roy Hunters, clica lá e garante a sua vaga com esse primeiro lote com os 10% de desconto, porque os próximos lotes, como de prática, como você já deve saber, vão ser mais caros. Então garante a sua vaga agora com 10% por conta aqui do Roy Hunters. Vem com a gente pro Growth Conference. Aqui @o Guilherme Lippert. Minha expectativa para esse episódio é saber se o Pipefy vai ter alguma coisa com AI. Aqui @DD Lippert. A minha expectativa para esse episódio é falar um pouquinho mais sobre Net Revenue Retention, como Account Manager é uma pessoa fundamental para você crescer a sua receita, mesmo perdendo clientes. Aqui João Pedro e a minha expectativa é entender como, na prática, é o dia a dia desse trabalho que é o farmer dos próprios clientes. Boa. Aqui é Léo L. Tonetti. Minha expectativa para esse episódio é falar um pouquinho sobre a minha trajetória e também sobre como ser um account manager de sucesso. No Pipefy! No Pipefy, pô. Episódio Pipefy Special Edition. Então sejam muito bem-vindos à segunda parte, que vocês nem sabem que é a segunda parte do podcast Roy Hunters aqui, porque a gente tava gravando e acabou que não tava gravando. Então, não apertamos o REC. Não apertamos o REC. É a primeira vez que isso acontece nessa indústria vital aqui, de eu não apertar o REC. Mas a gente tá aqui hoje com o Leonardo, não peguei teu sobrenome. Tonetti, do Pipefy, que é um software que a gente usa há muito tempo, e a gente vai contar algumas informações que nesses primeiros 10 minutos aqui a gente vai dar uma repetida. Então pra gente é meio repetido, mas vem com a gente que tá bem interessante, porque a gente já ouviu isso que a gente vai falar agora e a gente sabe que tá legal pra caralho. Escute como se fosse a primeira vez, porque pra você vai ser... Pra você é a primeira vez, pra nós é a segunda, mas tá top demais. Seja muito bem-vindo, então... Só uma introdução aqui complementar, turma. A ideia é a gente falar um pouco sobre sistemas, sobre processos e sobre expansão SMB, né? Para quem vende para outras empresas, o Pipefy é uma referência de quem vende para outras empresas. A gente também faz isso muito forte na V4. Então, para você que quer melhorar seus processos, a gente vai falar um pouco do Pipefy como sistema e por que a gente usa há 5 anos e como. E também como que eles conseguem mais clientes, né? No aspecto de vendas, growth. Também sempre trazendo o nosso ponto de vista de quem faz isso. Então, Léo, muito bem-vindo aí. Boa, cara, mais uma vez agradecer aí pelo convite. Cara, é um prazerzaço falar com a V4. Como eu disse para vocês, né, é uma grande honra, porque eu fui account manager da V4 por, cara, quase 2 anos. É um case que eu me orgulho muito, que eu vejo quanto a gente evoluiu e cresceu juntos enquanto parceria. Tô super... Cara, feliz aí de compartilhar um pouquinho da minha trajetória, falar um pouquinho da minha carreira e também sobre como a Pipefy está se posicionando hoje no mercado, falar um pouco mais de processos e etc. Top. Muito bom, muito bom. Conta brevemente ali pro pessoal um pouco da tua trajetória, da onde tu veio, um pouco da tua experiência até tu chegar no Pipefy de forma breve aí pra gente. Cara, eu iniciei a minha carreira ali tentando entender, né, primeiro, inicialmente, qual seria a área de formação que eu gostaria de seguir. Então, eu segui ali, inicialmente, fazendo uma graduação de marketing, muito pelo interesse de, por um lado, focar muito em inovação e criatividade, mas, por outro lado, também, cara, ter uma visão estratégica do negócio e etc. A partir dali, né, iniciei ali uma experiência que, para mim, foi uma grande escola de vida, numa escola de negócios, onde a gente vendia cursos no exterior, profissionais ali para executivos, graduandos e também pós-graduandos ali. E aí...
nesse primeiro momento, né, nessa primeira etapa da minha carreira, eu também, cara, a partir de alguns atingimentos ali de metas, destaques, etc., tive a oportunidade também de fazer alguns cursos no exterior, então acabei indo para Califórnia fazer um curso de marketing ali na nossa universidade parceira, também fiz um curso de estratégia na Itália, depois ajudei na coordenação de um curso ali na Itália, e aí, cara, meio que naturalmente acabei indo muito para a área de vendas, que a princípio não era o meu core ali, o meu grande interesse inicial, mas que fluiu de forma super natural. E aí eu dei um próximo passo na minha carreira indo para o mercado SaaS, então para uma ferramenta indiana, através de um parceiro brasileiro aqui, e comecei ali a minha jornada como AE, inbound, para tentar trazer novas logos e crescer a nossa base de clientes aqui no Brasil. A partir disso, a grande sacada foi da gente entender que, poxa, a gente já tinha uma base de clientes consolidada, já relativamente expressiva, e como que a gente crescia ali dentro desses clientes e começava a trabalhar mais com expansão de fato. Então, eu me tornei ali Key Account Manager para os principais logos que a gente tinha na nossa base. Quando você fala os principais logos, são os principais clientes, né? Exato. Assim que vocês chamavam. Pode crer, isso mesmo. E aí, cara, tanto clientes com grande potencial ou clientes que já tinham uma relevância no mercado para a gente se posicionar. E aí, depois de mais ou menos 2 anos nessa experiência, acabei recebendo o convite de vir para a Pipefy, que é onde eu estou até hoje. Então, fiquei por 1 ano e meio, mais ou menos, numa função similar também de Account Manager, focando em crescer a nossa base de clientes, vender mais para a nossa base de clientes. E agora, recentemente, há mais ou menos 8 meses, estou na posição de liderança de um dos times ali da nossa squad SMB. Ô, Léo, deixa eu falar assim para a galera que está nos ouvindo assim, e tu tem que na tua empresa gerenciar processos. Como é que tu organiza teus processos, né? Acho que essa é uma pergunta interessante. Porque quando a gente conheceu o Pipefy, qual era a situação que a gente estava? Eu quero fazer essa provocação para quem está nos vendo, nos ouvindo aí, talvez seja a situação que a pessoa vive. Cara, como que tu gerencia e controla o teu processo de contratação, por exemplo? Como que tu gerencia e controla teu processo de compra? Se alguém comprar algo na empresa. Só um parênteses bem rapidinho, né? A gente usa tanto tempo o Pipefy, sei que você vai chegar ali, que eu não lembro como a gente fazia antes. Tipo, a gente fazia num checklist de papel. Tinha um checklist de papel. Era literalmente papel? Tinha, pô. Todos os processos tinham um grande checklistzão. Eu lembro que tudo mais. E as pastas. É verdade, pastas, caralho, é verdade. Como é que era o nome que a gente dava naquele bagulho? POP. Era o padrão operacional... Processo operacional padrão. Processo operacional padrão, era uma coisa assim. Caralho, pior que era um papel. Eu lembro agora que tinha um camassalho ali, um negoção assim de vários processos com checklists, né? Exato, checklist pra tudo. Puta Tem um livro que eu gosto muito, que até o João... A gente tá com o João Pedro aqui, gente. A gente não falou pra vocês. A gente obrigou ele a usar a camisa aqui. É raro, mas tu vai ver. O Gui não traduziu. Mas tamo aí com ele tá de aí novo. com a gente de novo. Você vai ver também. Ele gravou. Comigo é a primeira vez, pô. A gente não gravou junto do episódio que tu veio. É verdade, é a primeira vez que eu gravo com você, porque da última vez você faltou, cara. Então, pô, pensa o seguinte. Como é que tu controla um processo desse, cara? Pra quem é de marketing, né? Pra quem presta serviço de marketing, ou pra quem tá na área de marketing da empresa, que era o momento que a gente vivia. Cara, como é que tu controla o processo de design, né? O teu processo pra fazer campanha de mídia, uma nova campanha. Tu faz lançamento, onde é que tá o checklist de quais são as etapas, como tem que gravar o CPL, como que tem que fazer a copy, quando que tem que subir a página, lá, nos prazos, tudo certo. Lembra que a gente falava de deixar o papel na mesa, assim? Tinha que deixar o papel na mesa, tinha que revisar na semana, o que o cara fez isso, era uma planilha. Né? Tem um livro que eu gosto muito, que o João Vitor indicou, que chama The Checklist Manifesto, que ele fala a importância de tu ter esse checklist para tudo, mas esse modelo que eu descrevi desse cenário arcaico, ele é complexo de tu saber, cara, SLA, qual foi o tempo que a pessoa demorou para atender um lead que se cadastrou, a pessoa atendeu mesmo, o que ela fez? Deu merda no processo no final, quem começou o processo? Então, o que a gente viu no Pipefy era o seguinte cenário, cara, era um sistema no qual eu poderia... Pensa que cada um desses processos que eu narrei aqui, eles têm diferentes fases, né? Alguém vai startar o processo com algum tipo de request. Eu quero contratar alguém. Aí isso vai iniciar uma fase, né? A fase de, preciso divulgar a vaga, ou fazer o job description, divulgar a vaga, coletar pessoas, fazer entrevistas, 1, 2, 3, 4, contrata. Cada uma dessas fases
tem suas atividades. Cada fase, cada atividade tem seu padrão. E no final, isso ainda tem que startar um outro processo, que é o processo de onboard. Como é que essa pessoa vai entrar na empresa? E esse processo tem que estar interligado com o processo de pagamento de pessoas. E se essa pessoa é demitida, tem que estar com o de offboard. O que eu faço com essa pessoa depois que ela sai? Eu vou entrevistar, como é que é o processo demissional, papapá. E, cara, era esse cenário arcaico. Estou falando de processos básicos, tem os específicos, como o processo de campanha de marketing e tudo mais. O jeito que a gente fazia era o jeito do papel. Aí a gente viu o Pipefy era exatamente isso. O que é pipe? Pipe são esse processo em fases, né? Vamos pensar num cano, né? Pipe é tipo um cano. Então o processo é um grande cano. Quanto mais ele fluir o processo no cano, melhor. Né? Essa é a ideia. Então o Pipefy era um sistema low code, que não tinha código nenhum, que a gente poderia configurar sem programar nada, tipo drag and drop, arrasta e solta, qualquer tipo de processo, com as respectivas fases, quantas fases a gente quiser, tipo um Trello. Só que em cada uma das fases a gente podia dizer quais eram as atividades. Ah, nessa fase tem que fazer esse checklist, nessa outra, esse checklist. Mas nessa aqui tu tem que registrar um número, por exemplo, o salário da pessoa. Tu é obrigado a botar um número, né, que é o salário da pessoa, o valor de um contrato. Nesse aqui tu tem que anexar algo, que o contrato de trabalho da pessoa. N opções de coisinhas que eu poderia anexar ali, configurar, que seriam obrigados a seguir naquela fase daquele processo, que poderia ter várias coisas distintas em cada uma das respectivas fases. E eles podem se conectar. Então, quando eu termino o processo de contratação, ele starta automaticamente um processo de onboard. E quando a gente viu isso, para nós foi, cara, uma magia assim mesmo, foi um negócio muito doido. E tem a parte do banco de dados também, né? Tem aí a parte do banco de dados, aí o negócio vai ficando cabuloso. Mas até aqui eu falei muita merda, Léo, é mais ou menos isso aqui mesmo. Que isso, cara. Cara, deu uma introdução aí exemplar, eu acho que é por aí mesmo onde a Pipefy se posiciona. Então é uma ferramenta de fato de gestão de processos. E como você bem comentou, né? Qual que é a grande sacada, ao meu ver? É você ter, de fato, a continuidade através ali do seu processo de todo o fluxo de informações que rolou ao longo daquele card, daquela solicitação, daquele request. Então, de fato, é uma esteira de um processo onde você vai ter, como você bem comentou ali, uma fase ali inicial de, por exemplo, onboarding ou de recrutamento e seleção, e aí depois, uma vez que aquele candidato é contratado, ele cai para um novo pipe, para um novo processo, que talvez vai ser gerido por uma outra equipe, para fazer de fato o onboarding daquela pessoa, por exemplo. Aqui falando muito focado num processo de RH, né? Mas a gente poderia também exemplificar para um caso de financeiro, de compras e etc. Então a Pipefy é uma ferramenta que foi pioneira no no-code, que, enfim, conseguiu democratizar o uso, digamos assim, entre várias áreas de negócio e empoderar esses doers, né? As pessoas que colocavam a mão na massa, mas que de alguma forma não tinha tanta expertise técnica, mas que conseguia, de alguma forma, trazer esses processos, tirar do papel de uma forma fluida, conectada, com alçadas de aprovação, automatizações. Alçadas de aprovação. A gente chegou num nível de uso do Pipefy, foi uns 5 anos que a gente usa, que virou um RP, virou sistema de gestão da V4, porque todos os processos, desde como é que a gente opera um projeto, a contratar, financeiro, compras, vendas, então a gente estava comentando que a gente deve ter sido um heavy user pesadão de Pipefy para vendas. Por quê? Porque a gente usava até, isso faz uns 6 anos, a gente usava o Pipedrive. E aí a gente tinha um problema com o Pipedrive, muita gente conhece, que é tipo um Trello, né? Tem a mesma lógica das fases e tudo mais, só que a gente não conseguia adaptar as atividades da respectiva fase. Então, vou ter uma fase de qualificação, então o lead vai cair e alguém vai qualificar. Aí o cara qualificou, ele move para a próxima de um closer. Pô, mas o que eu tenho que exigir que esse pré-vendedor faça nessa fase é diferente do closer. Só que eu não tinha como alterar isso. Não tinha como fazer aparecer na cara dele qual era o checklist que ele tinha que seguir e na outra fase outro checklist. E tinha mais uma coisa que era também as condicionais, né? Então eu posso fazer com que as coisas vão surgindo no pipe pro cara. A depender, então, tipo, dependendo do tipo de cliente que tá naquela fase, é um tipo de checklist. Aí muda dentro da tela. E muda dentro da tela do cara dinamicamente. E, tipo assim, no code é tipo assim, não tem que programar nada, turma. Essa era a graça pra nós naquela fase. Exatamente. E aí a gente entrou pesadão. A gente chegou a, 80, acho que vendedores lá usando o Pipedrive de diferentes fases, diferentes conexões. E a graça é isso, conectava com todos os outros processos, né? Então, Pipefy, né?
Isso, daí dentro do Pipefy, exatamente. A gente migrou do Pipedrive pro Pipefy como principalmente a parte CRM. E aí, dando um exemplo até nessa parte de vendas, né? Um exemplo, poxa, eu quero que a partir de X% de desconto, a partir de X valor dessa negociação, passe pela aprovação do head da área, por exemplo. Legal. Tudo isso de forma Legal, automatizada. Acho que esse a gente nunca fez, não. Uma puta boa ideia mesmo. Alçada, eu não sei se não fez. Eu não lembro, acho que não. A gente chegou daí no nível de ter pessoas que só cuidavam dessas configurações do Pipedrive. Uhum. Pipefy. Pipefy, É muito pipe. É muito Exato. pipe. Pô, tinha que fazer um rebrand, né, velho? Tem 200 marcas falando pipe e alguma coisa. Pior que tem mesmo, né? Inclusive, um fato interessante do Pipefy é que a gente tentou migrar de CRM várias vezes, né? Porque como a gente foi muito heavy user lá até o A gente máximo... sempre ficava na dúvida, pô, o Pipedrive, será que faz Pipefy não é um sentido, né? CRM. É, e ele nunca se vendeu como CRM, né? Isso, ele é um de processo. CRM também é um processo. Mas será que a gente usasse um outro não seria melhor? A gente sempre tentou migrar várias vezes. Hoje a gente tá na Salesforce pra CRM, porque chegou num nível muito complexo mesmo, e a gente teve grana pra botar, porque a diferença de preço é totalmente discrepante. Uhum. Mas em ferramentas do mesmo patamar de preço não tinha nenhuma opção melhor, né? Boa. É, E a gente tentou Tentou. algumas, né? Tentou. Foi, voltou, A enfim. gente usa em muito cliente hoje também, né, o Pipefy. Como CRM, muito. E um exemplo legal também, que eu cheguei até a conversar na época, né, com a V4 sobre isso também, é que por mais que eventualmente, né, vocês migraram para um outro CRM legado ali, mais robusto, como o Salesforce, por exemplo, o pós-venda, o CS ou os processos que permeiam o funil de vendas de fato ali, podem continuar sendo geridos via Pipefy. Então, através de alguma integração e etc., o Pipefy se posiciona muito como um orquestrador, a gente chama, desses processos ali da empresa. Muito foda, muito legal, vale muito a pena ver. E aí, dito isso, turma, vamos entrar um pouquinho na parte de growth, de conseguir clientes, até para quem quiser se aprofundar mais na história do Pipefy, que não é o que a gente vai bater muito aqui com o Léo, tem um V4Cast, que era o nosso antigo podcast. Tá online ainda, né? Tá lá. Tem um episódio com o Alessio, pedi pra turma botar na descrição aqui, que é o fundador do Pipefy, que ele conta a criação e tudo mais. Mas em resumo da ópera, uma startup surgiu em Curitiba, mas foi acelerada pela 3... Foi pela iCombinator ou pela 3 não sei o que, eu não lembro agora. Pela 500 500 500 Startups, isso. Lá no Vale do Silício e tudo mais, começou por lá e... Por isso que é tudo em inglês, vocês vão ver que é tudo em inglês, tudo em dólar, porque sempre tiveram uma visão global, o Alessio fala bastante isso no episódio. Esse é um case spoilerzinho, né, É. do que é o case. E é massa de ver também, né, desde esse podcast que vocês fizeram, a evolução, né? Então, mudou muito. Né? hoje, tanto o produto quanto a empresa em si mudou pra caramba. Então, principalmente durante a pandemia, devido ao home office, o quanto a gente escalou a operação. Hoje a gente está com mais de 500 funcionários, mais de 4 mil clientes em mais de 100 países, enfim. Então, Legal. teve uma evolução bem legal. E eu tenho uma pergunta pra você. Você começou lá vendendo na rede de escolas, lá pra fora, né? E agora você tá num SaaS. Qual que é a grande diferença de vender no mercado tradicional, digamos assim, e vender SaaS? De software. Vender software. Perfeito. Cara, a primeira grande diferença foi que antes eu estava acostumado com B2C, então era um contato direto ali com os clientes, com ali os graduandos, enfim, que estavam interessados em dar um salto na carreira e fazer um curso no exterior, e hoje com B2B, então focado muito mais em parcerias com outras empresas de fato. Então acho que essa foi uma primeira grande diferença. Bem como acho que as necessidades, né? Então acho que aquele primeiro passo ali focado em venda de cursos internacionais era focado muito no emocional mesmo da pessoa, né? Da experiência de ter um curso no exterior, por exemplo. E aí agora a gente fala muito mais das necessidades de negócios de alguma empresa e etc. E como que uma ferramenta SaaS consegue empoderar essa empresa para que processualize os processos, para que tenha uma gestão um pouco mais estratégica, high level ali dentro do negócio. Eu acho que tem uma grande diferença também aqui que tu viveu, não sei se tu se ligou nisso, Léo, mas é que tu não tinha o lance do revenue que a gente falou, né? Tu tinha no B2C, tu vendia uma vez para cada cliente, basicamente, né? Aqui no Pipefy, tu, por exemplo, foi account da V4, ou seja, conta um pouco do que é isso pra galera entender o que é o account manager, o que é esse trampo. E dando um passo atrás, aonde entram os times de vendas num SaaS, já que eu posso simplesmente
teoricamente, entrar no site e assinar, entendeu? Então, qual que é esse Praticamente papel? não, você pode, né? Literalmente Exato. fazer isso. Eu literalmente agora, né? posso. Pode, literalmente. Exato. Eu acho que é uma venda muito mais consultiva. Então, a partir do momento ali que uma empresa está interessada em, por exemplo, utilizar o Pipefy, cara, como que a gente vai tirar esse processo do papel? Como ele vai ser implementado? Quais são as etapas e quais são os processos correlacionados, como o exemplo que o Denner deu, né? Como que um processo conversa com o outro. Então, exemplo, a gente tem ali o funil de vendas, como que após esse cliente entrar para a nossa base, ele vai entrar numa área de CS, por exemplo, para fazer toda a tratativa de pós-venda. Uma vez que ele pagou, como ele vai entrar num pipe ali, num processo de contas a receber do financeiro. Então, acho que é uma venda muito mais consultiva, né? E aí, entrando um pouco já no ponto que o Denner falou, acho que a grande sacada é, cara, o custo e o investimento que a gente tem para adquirir, né, o que a gente chama muitas vezes de novas logos, né, novos clientes ali para a base, versus trabalhar em cima de uma base que já utiliza o produto, que muitas vezes já tem um case de sucesso, já está extraindo valor em algum departamento, e como que a gente tenta replicar isso para outros departamentos, ou também sofisticar mais o processo daquele departamento que já está vigente. Os clientes, eles levantam a mão e falam, quero ser atendido, porque assim, eu imagino que num software, a pessoa não chega assim, vou comprar 80 contas de uma vez. Entra, sei lá, alguém da equipe para poder testar, para ver como é. Perfeito. Vocês identificam que é uma oportunidade esse cara, ou ele precisa falar, tenho aqui uma grande empresa gigantesca, vem aqui e me venda? Cara, ótima pergunta, assim, eu acho que por padrão, geralmente a gente começa pequeno, entre aspas, dentro das empresas. Então é bem comum que eles comecem gerindo ali algum processo específico para algum departamento específico. Então muitas vezes, dentro do RH eu vou primeiro começar gerindo o processo de onboard. E aí, meio que naturalmente, muito com um papel consultivo, seja do account manager, seja do time de CS, a gente começa a entender como que, cara, qual que é o fim desse processo, onde que ele desemboca, digamos assim, né? Qual é o outro processo correlacionado que a gente consegue ter a oportunidade de gerar valor e de conectar ali. Então, mas como vocês fazem isso? Porque eu imagino que nem todos os clientes sejam atendidos pelo CS. Como Os você... account manager. Como você consegue fazer? Não, esse aqui é um que vale a pena eu investir o meu tempo, porque eu acho que ele pode crescer. E como vocês definem esse potencial de crescimento? Porque assim, você foi o account manager da V4 lá. Como surgiu a V4 para você? Entendeu? Como que pinga lá na Como que apareceu? teu pipe? Qual foi a pergunta qual foi o trigger, né? Qual foi o gatilho pra agora eu vou atender V4 ou não? Primeiro também tem essa pergunta, né? São todos os clientes que têm um account ou não são todos os clientes que têm um account? Boa, perfeito. Ótima pergunta. Assim, hoje, clientes ali que têm um número de funcionários muito reduzido ou processos de baixa complexidade, que ainda poucos departamentos que utilizam, cara, muitas vezes a gente faz um atendimento low touch. Então é um atendimento muitas vezes ali um pouco mais em massa, através de webinars e etc. Quando a gente entra para um cliente que a gente enxerga que tem um grande potencial, então é uma métrica até que a gente gosta de analisar, por exemplo, qual que é o share dentro daquele cliente. Então, quantos, por exemplo, usuários ele tem versus qual o potencial do número de funcionários daquela empresa ou daquela rede. E aí é um grande trigger, tanto pelo porte da empresa, quanto pelo caso de uso. Isso vem do cadastro do cara. Tipo, quando ele cadastra a primeira vez, vocês têm esses dados ou vocês pegam esse dado de algum Big Data ou algo do gênero assim? Cara, não, o cadastro do cara. O cadastro mesmo, é meio que comparado com o cadastro mesmo. E como funciona isso tipo assim, numa multinacional? Porque imagina com uma empresa que tem, sei lá, 10 mil funcionários, talvez o cara que tá cadastrando ali, ele vai pôr lá 10 mil funcionários ou ele põe o tamanho do time dele? É geralmente o tamanho do time dele. Entendi. Então ele vai iniciar pequeno, entre aspas, né? Então geralmente ele vai startar ali o processo dentro do nosso software com algum processo específico e aí aos poucos acontece esse crescimento. Acontece também, claro, da gente fazer uma grande venda já para ter o Pipefy como core dentro da empresa como um todo, mas geralmente a gente costuma ir crescendo aos poucos. Que é um comprometimento muito grande, né? O cara botar o Pipefy, não, vou comprar aqui pra empresa inteira e vamos regaçar. Muito difícil, acho que deve ser muito raro. Não tem um trabalho tipo... Digamos que lá, tá, a gente viu que o cara tem, sei lá, 10 usuários e ele disse que o potencial dele lá é 200, alguma coisa assim, tipo uma V4. Existe um trabalho meio de planejar essa conta, de entrar em contato com o cara e ver, tá, deixa eu ver
quais processos tu já tem, o que falta, o que é no-brainer aqui que a gente já sabe que funciona muito bem, vocês não estão usando ainda, vão começar a usar. Tem esse trabalho meio de planejar a conta? Só um detalhe aqui antes, para ficar claro para a turma, o modelo de monetização do Pipefy, turma, é por usuário. Então, por isso que ele tá batendo nessa tecla, né? O jeito que ele cobra é por usuário. Cada usuário vale um dinheiro. Tem usuário e tem também um outro custo que é acho que de uso, né? Tipo, Perfeito. automação, um negócio assim, né? Pela volumetria de automações ou de integrações que você tem dentro do seu processo. Então, quanto mais você usa, mais sofisticado tem o processo, tal processo, né? Também vai ter ali um custo. E, consequentemente, né, um maior ROI e valor percebido ali pelo cliente, e também através de serviços. Então, exemplo, né? Vamos supor que ali na V4, dentro de um processo X, talvez por falta de tempo ou de expertise técnica, vocês precisam de uma mão extra ali, de alguém com essa expertise da Pipefy para alocar X horas ali dentro daquele... Tipo uma consultoria. Exato. Então também Legal, é tem uma serviço possibilidade. Tipo assim, nunca fiz um processo de onboard, me ajuda aí, como faz? É tipo isso? Aham. Mas isso é um serviço daí que vocês cobram também? Sim, Legal, também tem legal, essa legal. possibilidade de Aí serviço. sobre o account planning que o Gui puxou aqui, eu vou dar o meu testemunho como cliente, até para servir de inspiração para a galera replicar o processo, e tu fala um pouco mais dos bastidores, que muitas vezes, em alguns casos, ao longo desses anos que a gente está junto com o Pipefy, a gente sentou, não necessariamente eu, mas a V4, talvez contigo mesmo, no caso do Aero Account. Gustavo fez muito isso. Que eu acho Gustavo que fazia Sim, muito sim. isso, cuidava disso, e negociava o preço do usuário baseado no crescimento da V4. Então falava assim, se o Pipefy perguntava para nós, daí tu pode falar um pouco de como é que é o bastidor do processo, porque que era assim. Pô, quantos usuários vocês têm? A gente tá usando lá 20 usuários. Cara, qual é o que a gente quer pagar X por usuário, né? Tipo, a gente puxava isso com o Pipefy. A Pipefy fazia um plano de crescimento. Não, eu consigo chegar nesse preço, mas se você não tá em 50 usuários, 70 usuários, 100 usuários, quarto era quarto. Ele fazia um plano, esse account planning, fazia o plano do crescimento da conta. O Google faz isso hoje com algumas contas, eles chamam de Joint Business Plan. Que é tipo, se você fizer tal crescimento de investimento de mídia no Google, a gente vai te dar tais benefícios, tem que ir Legal. atingindo isso quarto a quarto. A gente tem um desses lá com o Google. Então é similar, né? Que é o que o Pipefy tá fazendo aqui. Se você chegar nesse nível de usuários, eu te dou esse benefício de custo por usuário ou algo Qual do que gênero, é, né? abstrai a estratégia para nós aí, ô Léo. Boa. Eu acho que é um trabalho muito a quatro mãos, né? É o que vocês comentaram de, poxa, uma vez que ele chegou ali na nossa base, esse cliente, como que a gente vai alavancar esse crescimento? Então, acho que é um trabalho, de fato, a quatro mãos de entender quais são os grandes objetivos estratégicos do cliente, onde ele quer chegar, quais são os principais KPIs, e a partir disso a gente vai ter uma jornada de sucesso e um roadmap com vários pequenos atingimentos, vários pequenos milestones ali, para em conjunto a gente chegar nesse caminho de sucesso. Então, claro, né, uma vez que, por exemplo, ele tem ali um departamento, a gente vai buscar quais departamentos correlacionados a gente consegue crescer e alavancar esse crescimento para que ele também tenha uma percepção de valor maior, uma vez que tem esses processos correlacionados se conversando, integrados e etc. E também tem o caminho, claro, da gente subir a régua da conversa e ter um papo um pouco mais estratégico ali com, cara, TI ou C-Level, dependendo da companhia, para tentar entender como o Pipefy pode Mas se eles te posicionar como cobram, quando tu era account, qual que era a tua meta? O que tu era cobrado? Boa. É pelas expansões, de fato, o novo MRR gerado ali Dentro do mesmo cliente. Dentro dos mesmos Tu clientes chegava a ter da alguma carteira. métrica de NRR? Eles chegavam a bater sobre isso contigo ou não necessariamente? Cara, não. Especificamente ali na nossa área, não. Sei que para CS ali, a gente Sim. acabou separando a estrutura e para CS tem... Então tu tinha um time que cuidava tipo de reter, de não Perfeito. perder, e tu tinha o teu time que cuidava só de como que eu faço mais. Exato. Como é que legal, esses caralho. times não se bicavam com o mesmo cliente? Cara, acho que assim, pelo contrário, acho que foi bem legal assim, porque a gente trabalhou, entre aspas, em duplas, onde, exemplo, a gente tem ali a área de CS muito mais focada na usabilidade, no proveito do produto por aquele cliente, etc. E em conjunto, em par, de fato, o Account Manager focado O em account como ele é mais crescer. vendedor do que o CS, CS é mais técnico. Exato. Mas tu tem Legal. tu literalmente tinha 1 para 1 assim, tipo, era um account pra um CS CS? para um account? Cara, isso confesso que varia, a gente está em constante mudança Claro, ali do normal. org design, mas pelo menos na época que eu fui account da V4, sim. Então eu tinha ali um par específico para aquela carteira enxuta de clientes, etc. Aqui Aí, pra... qual que é o tamanho dessa carteira? Isso, que eu ia Isso é a perguntar, pergunta que eu queria uma boa chegar pergunta. Boa. Cara, também vai variar de acordo com o
porte dos clientes daquela carteira, ou da região, ou o que Vocês quer que tinham seja. a lógica de tiers? Sim, sim. A gente era um tier considerado SMB da vida? A gente tá metralhando o cara de pergunta, né? Acho que sabe, quero falar. Então, não sei se você entende, mas a lógica aqui é consultoria grátis. Boa. Cara, é SMB pra mid-market ali. Tá. Então... Qual que eram os tiers? Vamos lá. Qual que eram os tiers que vocês tinham? Boa. Hoje a gente tem, exemplo, né? Ali dentro do time de expansão e de CS. A gente tem, cara, um time focado em atender clientes globais, estrangeiros, com foco muito grande da Pipefy ainda em crescer em US. Tá. É um grande ponto. Tipo um international market, digamos. Tá. E aí a gente vai ter o SMB e vendas um pouco mais enterprise para só clientes 3 acima de 1.000 funcionários. Só 3? Dentro ali, claro, de cada squad, vamos ter subsegmentações, digamos assim. Então, exemplo, cara, é uma história até legal, assim. Quando eu vim para a Pipefy como account manager, ali no início de 2022, cara, eu recebi o desafio de assumir uma carteira estratégica dentro do SMB mid-market. Então, era uma carteira mais enxuta, com menos clientes. Menos quantos? Menos contas. Cara, porque tu fala menos, pode ser 3 ou 30, depende do... Ou pode ser 100, né? Se a outra carteira do cara tem 2.000... Tem gerente de banco, tem 1.000 clientes na conta, pô. Boa, mais ou menos, cara, 40 clientes mais ou menos que a gente cuidava. Legal. 40 é uma carteira pequena. Sim. Viu? Pra mim, pequena pra é SMB 2, mid-market, sim. A gente tem, claro, né, também ali Tu tem clientes que tem 1 para 1? Tipo assim, o cara só cuida da conta do... Da V4, de só da Invest, V4. entendeu? Cara, não. Nem no Enterprise? Nunca chegou no Enterprise nesse nível? Porque cara, tem, né? É comum isso também. É comum, grandes. né? Eu imagino hoje, tá, que... Cara, o time ali Enterprise deve estar com talvez de 5 a 10 clientes no máximo. Legal, Porque legal. A minha estimativa quando a gente fazia o X lá era que no máximo o cara tocaria 20, estourando. Na Microsoft é comum tu ter o cara Sales, Account Manager Accenture, para né? Telefônica, na Accenture, porque os clientes são É. muito gigantes, né? É que daí o cara vira o dedicado daquele cliente, né? Que é muita receita por cada cliente, né? Tem muito trabalho de oportunidade de fazer negócio. Exato. Né? Total. O trabalho é outro, né? Sabe Uma o que vez eu tem acho menos doido? clientes. Tipo, esse negócio que você falou um pouco antes, ele voltando um pouquinho, que é o negócio de consultoria. Na prática, ok, cobrar por isso, claro, né? Um serviço e tal. Mas meio que é uma oportunidade de vocês fazerem isso de graça. E vocês fizeram muito com a V4 essas, digamos, quase que consultorias, né? Várias calls, explicando, ajudando, destravando e sem cobrar, pelo que eu lembro. Isso é o CS que faz, né? Exato. Porque whatever, tá ligado? Tipo, ok, eu posso ganhar, sei lá, 2 pau aqui numa consultoria ou algo do gênero pra montar meia dúzia de processo pra empresa. Só que se eu montar esse processo, não cobrar, é menos fricção e depois vou botar mais usuário pra dentro, tá bom que é o foco, né? O foco não é consultoria, né? Ótimo ponto. É isso mesmo. Não é o foco. A gente faz isso para casos muito pontuais. Porque a empresa já tem um nível de complexidade muito grande, ou, cara, chegou ali num nível de escalar a operação de uma forma que talvez não tenha mais braço, digamos assim. E aí, para esses casos, a gente vai para esse caminho. Mas, por padrão, assim como a gente fez com a V4, de fato, a gente ainda segue, seja o Account Manager, seja o CS, etc., tendo essa parceria. É mais uma vez semelhante ao lance do tier, né? Tem um nível de intersecção que tu consegue fazer sem cobrar, e é o que o CS faz. Só que às vezes o cara exige um nível de intersecção acima do que Vê se a minha lógica faz sentido. Eu acho que é tipo assim, ó, muito da V4 da gente nunca ter sido cobrado é que a gente nunca pedia pra vocês fazerem nada, né? A gente pedia, cara, tô fudido aqui, eu não sei o que tá dando errado, ou não sei fazer esse negócio, como é que é? Aí vocês falavam, faz desse jeito, a gente executava. Acho que a partir do momento que eu falo, cara, olha só, tô sem braço, mas eu preciso montar um processo inteiro aqui de não sei o que, você faz pra mim? Exato. Aí, de fato, se eu tenho que pedir pro teu time fazer, aí, porra, aí, de fato, cobrar faz sentido. Só pra abstrair mais um ponto aqui, porque a gente tá falando que a gente tá muito inserido, eu sempre tento me colocar no papel de quem tá ouvindo, não faz ideia do que a gente tá falando, não vive esse mundo. Mas tá bem genérico. Genérico amplo, mais assim, ou menos, eu acho que tá legal. mais ou menos. Porque o que eu até bati no NRR com ele aqui rapidamente. Aí é específico. Porque a gente... O que é NRR? Então, é isso que eu vou explicar. A gente tem um episódio sobre isso, saiu recentemente. Não sei se o título é esse. Eu acho que a imagem é NRR. A imagem é NRR e o título eu não lembro qual que é. Se a galera puder gravar em off e botar aí pra galera. Mas a gente tá falando de Net Revenue Retention, que é retenção de receita. Naquele episódio a gente explica a diferença de logo churn para revenue churn. Mas para pegar o caso do Pipefy, essa é a beleza do que eles têm aqui, ó. Olha que interessante. Se a carteira lá de 40 clientes do Léo, ele tinha aquela carteira de clientes. E ele falou ali que parte do processo é adquirir novos logos, adquirir novos clientes. Então pensa que no caso dele, ele tem 2 opções, o que é bem legal. Ele pode terminar o mês
perdendo um cliente que deu churn, parou de usar, então ele iria para 39. E ele poderia ir lá e adquirir mais 2 clientes, seria um jeito dele crescer. Só que para ele terminar com 41, terminar com growth. Só que adquirir 2 clientes tem um CAC, tem um custo para adquirir esses clientes. Então, até onde eu sei, como account manager, essa função de gestor de contas, o Léo não focava em adquirir novos logos. Ao invés de fazer isso, ele fazia uma opção teoricamente mais barata e mais lucrativa, que era pegar os 39 que sobraram, que estão usando legal a plataforma, e fazer eles contratar mais usuários, fazer eles terem mais sucesso com a plataforma e crescerem dentro da plataforma. Então, esses 40 que ele começou, pagavam $1.000 cada um. Então, ele tinha $40.000 de MRR. Ele terminaria com 39, porque ele ia perder um cliente. Só que um desses clientes da carteira dele era a V4, que ele foi lá e fez um puta relacionamento, e a V4 agora, ao invés de pagar $1.000, vai pagar $3.000. Então, ao final do período, essa carteira dele vai terminar com $42.000, mesmo perdendo um cliente. Então, isso é o que a gente chama de Net Revenue Retention. Ele terminou com mais de 100% de retenção de receita, mesmo perdendo o cliente. Isso é possível ser feito quando tu está numa empresa que tem portfólio para ser vendido para o mesmo cliente. Por isso que a Accenture, por exemplo, no Brasil tem menos de 200 clientes e fatura 4 bilhões de reais no Brasil. É a segunda maior empresa de serviço profissional do país, com menos de 200 clientes, porque cada um dos clientes, eles vão virando uma simbiose, os caras vão entrando, é tanta account, tanta gente que vai cavando coisa que o cliente vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E isso, Léo, por que a gente está te fazendo tanta pergunta sobre isso? Porque isso é mega pouco claro para as empresas que nos ouvem. E tem quase nenhum conteúdo sobre isso. Quase nenhum conteúdo sobre isso. A gente cagou no patê pra caralho nisso, porque a gente focava em logo, em trazer cliente novo, e a gente nem tinha função. A meta era 100 mil clientes, foda-se. Traz cliente, ele não olhava para revenue. E a gente recentemente criou os times de accounts. E esse quarter a gente vendeu... Cara, a gente... 1 milhão e pouco, né? A gente vende 3 milhões por mês de MRR novo, algo nessa casa. E aí a gente criou o time quarter passado e os caras venderam, sei lá, 300 mil no quarter de MRR novo. A gente faz quase 10 no quarter. E aí esse quarter, com 2, 3 pessoas, os caras já fizeram 1 milhão. Já fizeram 3 vezes mais do que o quarter passado, com 3 pessoas. Meu time de venda tem 60. Aí a gente começou a pensar, pô, se eu tivesse 60 accounts para 5.500 clientes, será que eu não fazia mais de 3 milhões sem gastar com o CAC? Essa relação é muito doida, né? Porque, de fato, o time de vendas faz 3 milhões e o nosso time fez com 3 pessoas, sem mídia. Sem pra mídia, fazer 3 milhões, dos eu mesmos tenho que clientes. gastar mais 1,5 milhão de mídia. E é 1 milhão de MRR, né? Então, tipo, o cara vai... Esse 1 milhão, esse mês, vai de novo. Vai faturar de novo. 12 milhões no ano, pô. É 12 milhões no ano que o cara trouxe com 3 caboclo. Eu acho que, assim, o grande lance, né? Eu já ouvi essa expressão algumas vezes, acho que cabe muito bem nessa reflexão que vocês trouxeram. Tanto na Pipefy quanto na minha experiência anterior... Cara, essa base de clientes, o mato tá alto, entre aspas, né? Então, cara, tem muita coisa a ser explorada lá dentro ainda. Então, de fato, né? Uma vez que a gente dedica o esforço dentro desses clientes, tanto para gerar mais sucesso ali de uso, quanto para ter esse plano de crescimento traçado a 4 mãos ali, nós e os clientes, cara, o potencial é muito grande. De fato. E como é que é o dia a dia disso, assim? Você tem lá... Agora não mais, né? Que você tá numa fase mais de gestão, mas você tinha lá 40 clientes e... Como você decidia qual cliente você vai falar, em qual período? Tu tinha uma cadência padrão? Boa. Cara, muito relativo, tá? Assim, a gente... Exemplo, a gente tem alguns... Da nossa jornada ali padrão do cliente. Então, exemplo, poxa, sempre que o cliente vai renovar o contrato uma vez ao ano, então eu já tinha meu calendário ali estipulado de... Poxa, quais clientes que eu vou abordar com esse tema de renovação de contrato em cada mês do meu ano, por exemplo. Legal. Clientes que eu quero focar, que eu vejo que tem um potencial para fazer um approach mais estratégico ali com o C-Level ou com, enfim, o que quer que seja. Pagar um almoço pro Denner para construir um relacionamento, se ele faz um upsell. Exato. Então, assim, eu usava muito a lógica de tierização também para entender qual que era a temperatura e momento de cada um dos meus clientes ali da carteira, para entender qual que ia ser o tipo de abordagem e o momento ali de contato. Mas uma vez que eu tenho menos clientes, a ideia é que o gestor de contas consiga falar com todos pelo menos uma vez ao mês ali, né? Então, para manter de fato um relacionamento quente. Isso era tipo meio que uma regra, assim, né? De tá buscando ali pelo menos um contato mensal com o cara pra ir medindo e tentando cavar mais coisas. Exato. Mas aí você fala o quê com o cara, assim, tipo...
E aí, como é que tamo? Digamos que tá tudo bem, sem nada dando treta, não tá na hora de renovar. Qual que é o approach? Como é que você contata o cara? Boa, como eu comentei, acho que vão ser 2 caminhos. Ou eu vou chegar ali com aquele departamento que já utiliza, entender como que a gente consegue sofisticar mais o processo dele. Então, seja através de alguma integração, então entender como que tá o tech stack do cara, ou se, por exemplo, se faz necessária essa necessidade de mais horas alocada para tirar novos processos do papel, por exemplo. Se de fato não, poxa, esse departamento já chegou no teto, já alcançou tudo que ele precisa, quais são os caminhos para eu chegar até outros departamentos correlacionados ali que talvez ainda não utilizem e podem extrair esse mesmo valor. Mas aí ali. você manda um zap ou você fala assim, vamos marcar uma call, como que é isso? Cara, ao meu ver, uma vez que você tem um case de sucesso forte ali em algum departamento, já tem um bom relacionamento com aquela pessoa, o caminho sempre da ponte dentro da própria empresa ali, eu acho que é o mais... Não, eu falo com o seu contato mesmo. Você fala assim, uma conversa informal no WhatsApp. Conta. Ou você manda um e-mail, tipo, oi, podemos marcar uma call? Como que é esse? Geralmente por padrão call, tá? Eu acho que... É claro que as demandas ali mais no dia a dia, muita coisa rola pelo WhatsApp, mas eu acho que por padrão... Vamos fazer uma call, pergunta bem clara pra ti, então. Como é que eu sei que meu account não é um vagabundo e não faz nada? Boa. Cara... Fora o output, né? Que seria a métrica O cara, mais óbvia. não deu pra farmar ninguém aqui. Como é que a gente evita o migué? Exato. A gente tende, né, principalmente acho que quando estamos em épocas entre aspas de vacas gordas, a olhar muito pelo resultado fim, o novo MRR que foi gerado. Eu acho que cada vez mais a gente está indo pelo caminho de olhar também para a execução. Então, de fato, qual está a cobertura da carteira, quantas calls aquele account fez, visitas presenciais, o que quer que seja. Então, acho que é um caminho aí de medir quão eficiente ele está sendo. Essa lógica é legal que tu pode medir o output do cara, que é de fato saber, pô, beleza, esse account X, ele gerou tanto de novo MRR desse mesmo cliente, e tu pode medir também o input, né, que é, pô, esse cara não gerou, talvez, por exemplo, nesse mês, mas olha só, ele fez 200 calls, ele fez não sei quantas visitas, ele teve esses pontos aqui, tem esses futuras possibilidades. Então ele também não estava parado, né? Então tu mede o input desse cara mesmo que o output não tenha sido tão positivo ainda. E só falando, é que eu fiquei meio em choque, assim, de um contato por mês, porque eu fico imaginando na minha ponta, se as ferramentas que eu uso, todas que me marcassem uma call por mês... Fudeu. Como você fala sempre com a mesma pessoa, como que é essa call... Por que a pessoa aceita a call e não fala assim, sem tempo, irmão? Boa. E não é sempre com a mesma pessoa, tá? Perfeito. Geralmente... eu fiz nesses 5 anos umas 3 calls na vida com vocês, por exemplo. Gustavo deve ter feito 100. Exato. A gente vai ter alguém muitas vezes que está capitaneando, entre aspas, o projeto da Pipefy ou de algum sistema ali dentro, que vai ser o nosso ponto focal. E aí a gente vai ter até um X nível de conversa com essa pessoa, bem como quando a gente for para a parte prática, mais mão na massa, a gente vai conversar com quem está na ponta, quem está de fato tirando o processo do papel e está executando de fato, bem como em alguns momentos a gente vai ter que escalar a conversa e vai ter que conversar com o Denner, com o Gui, com enfim, alguém da diretoria para escalar o tema. E vocês tinham alguma conexão com o time de produto? Porque eu imagino que vocês têm muito contato no dia a dia com o cliente e surgem insights de melhoria, de casos de uso, possíveis features. Existia algum tipo de rotina ritual entre os accounts e os times de produto, desenvolvimento de backlog, discovery e tudo mais? Sim, 100%. É uma boa prática, eu acho bem importante, assim, da gente sempre entender quais estão sendo os padrões, quais estão sendo, sejam as features mais pedidas, ou onde que estão as maiores dores ali dos clientes que estão na ponta para a gente trazer isso de volta para casa, tanto para o time de produto, suporte, o que quer que seja. Mas qual que era a cerimônia? Isso que eu ia perguntar, qual que é o processo para isso? Tinha uma cerimônia fixa? Tem assim? um pipe para isso? Sim, a gente costuma logar, digamos assim, né, esses feedbacks, então fica numa esteira ali, num backlog, de fato. Vocês mandam lá. Exato. E aí, cara, num step acima ali, né? Então os heads entre as áreas também tem aí contatos sim mais frequentes para falar sobre os principais pontos latentes. Legal. Mas tu chegava a ser invitado para uma PI planning, algum evento de brainstorm? Boa. Cara, confesso que não, assim, não tinha esse hábito. Uma vez que antes, né, eu estava na ponta, eu era responsável muito mais para dar visibilidade sobre esses feedbacks que estavam sendo trazidos e como esse feedback impactava a não trazer, por exemplo,
um MAR ali relevante, né? Então, como aquilo estava travando o crescimento daquela conta ou daquelas contas. E aí depois isso subia a escala. Chegava a ser um negócio que vocês eram cobrados? Tipo, cara, você tem que estar trazendo esses insights e tal? Ou, cara, se vier legal, mas não é a tua missão? Boa. Não é o foco principal, mas é algo sim que a gente, cara, hoje cobra bastante do time. Então, de ter pelo menos X feedbacks logados ali por mês, algo nesse sentido. E se o cliente quiser churnar, quiser cancelar, tu que trata ou tem alguém para tratar esse pedido de cancelamento? Boa. É o trabalho ali em conjunto, como eu comentei, né? Tanto da área de expansão, de account manager, quanto o CS ali que vai, de fato, fazer essa tratativa, né? Entender, de fato, os porquês daquilo, tentar O cara que trabalha em dupla contigo, ele que trata, ou existe, tipo, um terceiro cara, tipo, uma ouvidoria ou algo do gênero que resolve? Não, somos nós mesmos. Uma vez que você tá como gerente ali daquela carteira, cara, boa parte das demandas que surgirem daquele cliente ali você que trata, uma vez que você tem o relacionamento mais estreito, né? Você tá perto ali. Mas aí, vamos supor que é o CS que resolve tudo, ou o CS fala com outras pessoas internamente e só intermedia com o cliente para ser o único ponto focal, você entendeu? Boa, não é CS que faz tudo não, tá? De fato, assim, ele vai ter o apoio das outras áreas ali correlacionadas, então... Tipo, compliance, então, compliance ele financeiro... tipo, cria um ticket interno, mas ele sempre é o intermediador. Exato, Deixa eu te dar um caso bem específico que foi discussão 1 milhão de vezes na V4, que é tipo assim, ó, o cliente pediu churn e tal, estamos tratando, o cara do CS tá tratando, mas aí, porra, tem que gerar o distrato digamos que o cliente caiu mesmo, deu ruim, perdemos o cliente. Tá bom, agora tem que gerar o contrato do compliance para daí mandar o distrato para o cliente assinar o distrato, porque tem que ter o distrato assinado. Claro, o compliance vai fazer o contrato, o financeiro vai mandar lá os boletos finais e vai ser enviado por e-mail para o cliente. Quem que é responsável de garantir que esse processo rodou? É o CS ou não? Daí tem outra coisa. Uma vez que o distrato já foi meio que formalizado, a gente não tem muito como salvar, digamos, aquele cliente. Sim, boa. Não, aí de fato é um contato muito mais, cara, com o financeiro, compliance, etc. Aí é uma parte mais burocrática. Não, mas é o CS que vai cobrar o financeiro, cobrar essas pessoas de fazerem isso, e ele que vai mandar esses e-mails pro cliente, ou o cara vai receber... ou o CS vai falar assim, pô, que pena, João, que você tá saindo, vou falar aqui com o financeiro, aí depois eu, João, vou receber um e-mail do financeiro @pipefy, por exemplo. Boa. Uma vez que, cara, todas as tratativas e possibilidades foram exploradas, realmente já foi tomada a decisão, aí, de fato, geralmente o próprio financeiro que segue, de fato. Perfeito. Aí eu tenho uma pergunta seguindo nessa linha. Beleza, o cliente caiu lá e você perdeu. Esse cliente inativo fica na carteira de alguém para tentar reativar ele? Boa pergunta. Porque isso foi um lance que a gente começou a fazer, porque a gente começou a criar esse time de account managers e a gente puxou vendedores que estavam vendendo há 2 anos para novos clientes e trouxe o cara para ser account, né? E aí a gente começou pela carteira dele. Então, todos os clientes que tu vendeu nos últimos 2 anos, pega os que caíram e começa a tentar trazer eles de volta. Começou a dar certo já. Perfeito. Como é que era isso lá? Cara, isso acontece também. A gente chama de como reativar aquela parceria, como reativar aquele cliente. Então, de fato, cara... Mas você é trampo do account, no caso lá? Exato, sim. Também de, cara, tentar entender da carteira dele quais foram os clientes que ele perdeu ali, cara, nos meses, nos anos anteriores e como que a gente consegue reativar. Então, às vezes, a gente já tem ali o histórico, né, de quais foram as razões daquele cliente ter saído naquele momento e muitas vezes agora com, cara, outro timing, com outras funcionalidades, outras opções de financeiras e etc. Mas naquela carteira de 40, são 40 ativos ou 40 contas? Mas aí, beleza, aí tu tinha um total contando inativos? Cara, não. Não, era muito... Esse processo era um pouco mais freestyle, digamos mais assim. Freestyle. Exato. Porque daí, tipo, de fato o cara tem 40 ali de máximo que ele atende, então se digamos que ele perca 5, ele ainda tem mais 5 para ser repostos ali de novos clientes que vão compor aquela carteira de novo. E aí que vão ser compostos, seja por novos clientes, novas logos que vão chegar ali de acquisition, né, de, cara, inbound, outbound, etc, ou vão ser clientes que eventualmente a gente reativa, etc. Aí você agora tá em gestão e você tinha lá seus 40 clientes. Pra quem foi esses clientes? Porque uma coisa muito chata que tem é quando você fica trocando ponto de contato toda hora. Como vocês fazem isso de uma maneira
pra não perder o relacionamento, né? Porque alguém construiu esse relacionamento por muito tempo, aí por qualquer motivo ele sai, ou porque ele foi promovido, ou porque ele saiu mesmo da empresa. Como vocês fazem pra deixar a chama viva ali no cliente? Boa. Cara, ótima pergunta. De fato, é uma grande dor, assim, acho que de qualquer operação de vendas. Uma vez que a gente tenha que fazer essas trocas e que é inevitável, vão acabar acontecendo em algum momento. Mas, cara, acho que principalmente considerando uma carteira um pouco reduzida ali de clientes, eu mesmo me propus a fazer muitas dessas pontes para manter a chama acesa, tanto com, cara, todo o histórico que a gente tem daquele cliente, da parceria, quanto os contatos e relacionamento que a gente já desenvolveu, como que a gente passe esse bastão da melhor forma possível, sem perder qualidade e informações ao longo do processo. Acho que o grande desafio, né, é quando um novo account manager ali, por exemplo, ele recebe aquela conta com pouco contexto ou pouco relacionamento, pouco envolvimento. Aí sim, para a experiência do cliente, eu acho que isso é um tiro no pé. Mas quando a gente consegue fazer isso de uma forma fluida e fazer essa transição... Mas inevitavelmente vai acontecer algumas vezes, né? Porque no seu caso, você foi promovido, você continua na empresa, você tem total interesse, né? Que as pessoas continuem ali. Agora, vamos supor que o Gui era esse account, ele foi demitido e ele falou assim... Abraço, gente. Falou, valeu, tchau, nem volta amanhã. Como vocês fazem pra... Que seria algo muito ruim pra minimizar isso e tornar melhor pro cliente? Boa, perfeito. Cara, a gente vai redistribuir, digamos assim, né, esses clientes do Gui entre ali os accounts que estão na equipe. Remanescentes. Exato. E aí, cara, a gente vai usar... Mas se eu sair, eu levo uns 3, hein? Mas aí, eu acho que assim, um ponto legal aqui de comentar é que o conhecimento ele não pode estar centralizado totalmente nesse exemplo no Gui. Esse conhecimento muitas vezes ele vai estar, cara, dividido, principalmente ali com o CSM, com outras pessoas. Até porque ele é uma dupla também, né? Exato. E aí isso... Tem o líder desse cara, né? Que seria esse CSM, né? Isso facilita para que a transição seja feita também. Ô, Léo, tu pode falar um pouco mais da diferença desse CSM pro Account Manager? Esse teu Customer Success Manager pro Account Manager. O que eles têm de diferença de hard skill e de dia a dia? Boa. Cara, o CSM ele vai ter uma visão muito mais processual. Então, como que ele sofistica e garante o melhor uso da plataforma através de alguma métrica, cara, seja NPS ou algum score, alguma coisa do tipo que mostre o quão saudável está aquele cliente, o quão bem ele está usando já o nosso produto. Mas tu mede ele da mesma forma ou tu mede ele de outra forma? Por exemplo, com um touchpoint por mês com um cliente. Boa, também, exato, também, só que aí com um outro foco, né? O touchpoint ele vai ser muito mais focado na parte de revisão de processos, playbooks e etc., do que uma conversa para escalar e para crescer a operação. Então, por exemplo, se o cara começa a ser atendido por um CSM e aí, sei lá, depois de X meses ele passou a usar mais features, é tipo isso que é avaliado? Também, exato. Então é o uso, né? O engagement, às vezes, né? Sim, o mais uso na plataforma. Exato. A gente olha para, cara, a largura, entre aspas, e a profundidade, né? Então, quanto difundido aquele cliente está usando o Pipefy, por exemplo. Então, cara, em quantos departamentos e etc., como que esses processos conectam, bem como a profundidade, quanto de integração, automatização, sofisticação ele tem no processo. Mas ele é bem colaborativo com o account, né? 100%. E nas reuniões que você faz com o cliente, o CS participa também, mesmo que você esteja lá como ouvinte ou não? Boa. Também, cara, depende muito de caso a caso. Assim. Por padrão, é focado no relacionamento, né? Em alguns momentos de, cara, se apresentar para o cliente ou discutir um plano de crescimento mais estratégico e etc. Cara, idealmente essa dupla tá junta, presente, cada um com o seu viés, cada um com o seu foco. Mas quando é um papo ali muito focado, como as horas, querendo ou não, são finitas, né? Sim. Quando é um papo muito focado para usabilidade, processo, cara, por padrão, CS geralmente Não, sim, mas eu falo mais assim, as suas reuniões o CS tá junto também, até para ele ter o contexto, é isso? Não necessariamente. Não necessariamente, exato. O contrário também, né? O oposto também acontece. Então, exemplo, poxa, às vezes é um papo exclusivamente sobre proposta, sobre negociação, muitas vezes não tem tanta necessidade. Se é um papo técnico, é o papo de CS. Né? Exato. E a gestão no design organizacional desses dois indivíduos são estruturas distintas. Sim, são estruturas distintas, totalmente pareadas e correlacionadas. É bem a parada que a gente tá fazendo com o Daniel e com o Daniel. Total. Super parecido.
A única coisa diferente do nosso é o time de ouvidoria, né? Que é um time que, nesse A caso... gente tem um terceiro time na nossa estrutura. Né? A gente tem o time de Acquisition, que foca em trazer novas contas. Aí tem o time de Retention, que seria o CXM, que é um cara que são pessoas técnicas, com uma liderança técnica sobre ROI, o resultado do serviço. E a gente tem o time de monetization que é vendedor. O cara que lidera um vendedor e o foco é o que você chama de account manager. Inclusive, eles também são eles account chamam managers account também, né? Legal. Então ele tem touch points do começo ao fim da jornada do cliente para fazer esse cliente crescer. Massa, E aí tem mais Aí tem um terceiro time que tá quarto cross. time nesse caso. Um quarto time across todos esses que é de ouvidoria. Então, se o cliente vier reclamando por um outro lugar, por exemplo, o cara, fez um reclame aqui, mandou um DM pra mim no Instagram, quem puxa essas tratativas críticas é o time de ouvidoria. A gente ficou com time bem muita pequeno, dúvida, né? É um time pequeno, mas a gente ficou com muita dúvida na época de se valia a pena ter o cara de ouvidoria, que seria isso que o Dan explicou, às vezes ou tem, se eu deixo na mão do cara account. que é account, só que ele também vai ter que lidar com treta, sendo que ele não... A missão dele não é essa, a missão dele é fazer o cara pagar mais. Tipo assim, se tá treta, foda-se, a nossa entendeu? ideia é o quê? Se o account identificou que, tá tenso, passa a bola pra ouvidoria, que a ouvidoria abraça as paradas muito tensas, porque o cara tem que focar nos clientes que são low hanging fruit, você tem meta de venda, né? E geralmente é muito... Literalmente, a palavra que o Daniel usou ali é a realidade, é muito tenso. Tipo, o cara tá puto ou algo do gênero, e aí é outra vibe, é outra coisa. Então, pro cara focar nos dois fica difícil, sabe? Eu acho que ao meu ver, né, uma combinação das duas coisas. Eu acho que assim, por um lado, né, uma vez que o account está presente, por mais que não seja o foco e o core dele ali, cara, ele estando presente na rotina do cliente, mesmo para resolver algum problema, alguma bucha ali, digamos assim, cara, uma vez que ele esteve presente nessa fase difícil, depois pra gente conseguir voltar a crescer com ele é muito mais fácil. A nossa ideia é que ele esteja bom presente. O ponto é que consome muita agenda, né? Sim, total. E aí, pra isso, de fato, né, tem que ter um time ali de suporte ou algo do tipo, ou dependendo se for uma questão mais financeiro, enfim. Isso. Então, tem de fato, transação fora nos esses casos, outros aí, né? Tem que mudar Exato. o cara de unidade, tem os impactos operacionais, que aí é muito trampo pro cara que ele deveria estar negociando com o cliente que quer farmar, entendeu? Exato. Não, essa parte muito mais técnica, concordo super de Muito descentralizar. bom. Pô, baita papo sobre a calma. Baita papo, esse aí ficou legal pra caralho. Que massa. Tem mais algum ponto que vocês querem puxar? Acho que senão não, achei legal. já foi 1 hora de episódio aí, 54 minutos e 11 segundos. Agora Mais já 14 tá, que... Mais 14 que a gente tinha gravado antes que ninguém sabe. É. Mas obrigado, Léo. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Tem alguma mensagem final que tu quer deixar pro pessoal aí? Boa, cara, primeiro Quem quiser fazer um agradecer. trial do Pipefy. Exato, com pitch. certeza. Cara, acho que primeiro agradecer, né, pela By oportunidade. the way, todos esses processos que a gente acabou de falar nos últimos 40 minutos dá pra fazer dentro do Pipefy. Exato. Todos. Então, acho que cara, a grande sacada é de entender que o que a gente brinca muito do Art of Possible, né? Cara, a quantidade de possibilidades que se abrem, principalmente agora, né, com a inteligência artificial vindo muito, que é algo que também a gente deve, cara, em breve focar e ter muitas novidades no produto quanto a isso. Cara, o quanto abre de possibilidade de expansão, de crescimento, Vocês já lançaram de geração algumas de valor. coisas, né? Que o cara pede pra fazer um pipe, faz sozinho, não é? Exato. Lançou já isso? Eu não vi. Tem essa. Sim. Caralho, que da hora. Tá ainda aos poucos Tá ali, beta, mas mas tá. estamos... Porra, isso é muito Já top, lançou o velho. hype. Exato. Cara, Pô, isso isso é vai legal. ser bem massa. Acho que é o... O Gui adora AI. Ele Próximo qualquer passo. coisa de AI ele acha incrível. Cara, te legal convido pra caralho. a utilizar depois a do Pipefy. Mas é legal pra caralho, ajuda a É ganhar que o Gui tempo. gosta de mágica. Qualquer migué que falam pra ele acredita, tá ligado? É, isso aí. Boa. Enfim, maravilha, obrigado pra você que tá nos assistindo também no YouTube, porque a gente sabe que tem uma galera que olha no YouTube lá, então obrigado pela sua presença novamente, deixa aí toda a stack de divulgação do YouTube, né, like, comenta, se inscreve, manda tudo ali e compartilha com a galera. Faça o trial do Pipefy, que é de graça o trial, né? Sim. Tem lá tem um trial, se eu não me engano não tem nem tempo, né, ele é umas outras limitações, né, tipo de uso e tal, então É free pode mesmo. ir bem na manha ali, pegando o jeito e depois virar um isso aí. cliente assim como o V4.
As pessoas não podem sair daqui sem saber que crescer não é uma opção, mas é uma estratégia de sobrevivência. Se você não está crescendo, você está morrendo. Por isso que growth importa tanto. Título. Título tem que ser, no meu ponto de vista, sobre Account Manager, né? Sim, porque foi o foco aqui, né? Foi a maior parte do tempo. Ou algo tipo como vender para Só os pra tu mesmos sacar clientes. o que a gente tá fazendo, eu não sei se você pegou que no final a gente faz o título, né? Então a gente Sim. dá o título da Venda redação. mais no para final. as mesmas pessoas. Boa. Pessoas ou clientes? Tanto faz. Pode ser venda, Venda mais para os mesmos clientes. Cresça mais vendendo... Aí é muito grande. Muito grande. Grande. Venda mais grande. para sua base. Não, cresça vendendo mais para os seus clientes. É que Venda mais para os seus clientes. venda mais para os mesmos clientes. É. Crescer já é o óbvio, né? A gente pode fazer assim, ó, venda mais para os mesmos clientes e algo como o que o João falou aqui pra imagem. Com o Account Manager na imagem. É. Tenta boa. colocar... Ou então, como vender mais para os mesmos clientes também, pode ser. Como vender mais para os mesmos clientes? Kind of lame, né? não, Sei lá, e não o sei. ideal seria Pode ser. ter o Account Manager talvez no final, né? Porque Account Manager é um negócio que tem pouco conteúdo e pode Sim. pegar no SEO daí. Como vender mais para os mesmos clientes com o Account Manager? Aí a gente foi longe, né? Não, porque vai pegar no SEO, só que eu não preciso do Account Manager para dar clique. Então a primeira parte já aparece, entendeu? Como Entendi, vender mais entendi, para os entendi. mesmos clientes Com Account Managers. Com Account Manager quase ninguém vai ver, mas vai Com- pegar no SEO. Tá, então é isso aí. Como vender mais para os mesmos clientes com Account Managers. Isso. That's it. Fechamos. E agora a gente faz o começo. começo no final também. A expectativa. Tá ligado nisso aí? Tá ligado na Você fala expectativa? assim, eu sou Lá, pô. arroba, sei lá o quê, e a minha expectativa é tal. XPTO. Todo episódio a gente legal. começa, a gente grava o começo no final, tipo, dá o título pra redação, tá ligado? Massa. Então é sempre, cada um vai falar, aqui é arroba Denner Lippert, a minha expectativa pra esse episódio é a expectativa que tu... Eu tenho uma Que aqui é pra, que eu pra sou... você conseguir acertar a expectativa, né? É, Que aí todo, a gente faz, a gente faz a gente faz antes, você faz por último, você vai pegar no flow. Fechou. Vai! Quer dizer, Pipefy, paga nós. Cara, do nada. Tá ligado aquele